Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos combinar algumas coisinhas aqui no nosso bate-papo. Eu sei que o pessoal vai trabalhar, as mães, pais que vieram daqui a pouco, a gente não deve ficar muito tempo, então o máximo até 8 horas, um pouquinho antes de 8 horas. Se vocês tiverem algum compromisso urgente, fiquem à vontade para sair, não tem problema. Porque eu falo bastante, então às vezes eu prometo que eu vou até 10 para as 8, mas pode ser que eu passe um pouquinho, então quem tiver alguma coisa, fiquem tranquilos, vocês fiquem à vontade para sair. A gente tem a presença dos nossos alunos hoje, bastante gente aqui, muito legal ver essa sala cheia. Lembrem que os pais de vocês, alguns pais estão aqui, então vocês finjam que vocês são crianças e jovens super educados aí, sem fazer confusão, sem fazer barulho, beleza? Combinado? Senão, ó, na frente do professor não tem problema, mas o pai e a mãe tá aqui, então vamos pegar leve aqui para a galera não assustar. Esse assunto foi um assunto sugerido pela professora Lu numa conversa que a gente teve em relação a algumas situações que a gente tem vivido, principalmente com a chegada dessa nova geração, né? Eu acho que todos vocês estão aqui, pais e mães, vivem esse desafio e vivem um pouco do que eu vou mostrar aqui para vocês. Mais uma coisa importante para lembrar vocês: eu não sou professor por formação, né? Não sou psicólogo, não sou profissional da área de saúde. Eu sou um pai curioso, né? Um pai curioso que de vez em quando aluno coloca uns desafios e eu topo. Depois eu vejo que é uma maior loucura, mas eu topo porque eu acho que a gente precisa conversar sobre as nossas crianças. Mais do que procurar os profissionais especializados, que é algo que a gente deve fazer, a gente deve conversar sobre elas, conversar sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas, porque parte do que vocês vão ver aqui é justamente porque a gente tem conversado pouco sobre eles, e a gente tem conversado pouco com eles. Então a gente vai descobrir algumas coisas aqui nessas leituras que eu fiz e nesse compilado de informações que eu trouxe aqui para vocês. Por que frustração? É porque eu, eu assim, sou um empreendedor, e eu acho que ninguém melhor do que um empreendedor para falar de frustração, porque eu tive 3 empresas que quebraram, 3 empresas que não deram certo e 3 empresas que deram certo. Depois que você passa 3 experiências frustrantes de tentar construir um negócio e não dar certo, você percebe que o problema não é não dar certo. O problema é o que a gente faz quando as coisas não dão certo. E é isso que a gente precisa, de certa maneira, conseguir conversar com os nossos jovens para mostrar para eles que tudo bem. Porque a gente tem ao mesmo tempo um momento em que a gente nunca teve tanto acesso a tanto conteúdo, tanta informação, e isso gera uma pressão muito grande, principalmente em cima deles, porque hoje a gente quer que eles saibam cada vez mais coisas, cada vez mais rápido, e que eles estejam prontos cada vez mais cedo, mas com a gente não foi assim. Então é uma conversa que a gente precisa ter, pais e filhos, porque muitas vezes a gente está transferindo algumas expectativas para eles que na verdade a gente não deveria transmitir. E o outro lado é que muitas vezes a gente gostaria que eles agissem de algumas maneiras mais, vamos dizer assim, com um pouco mais de tolerância à frustração, mas que a gente nem sempre sabe como ensinar eles a passar por isso. E aí a gente começa a descobrir que não tem um jeito fácil de ensinar a passar pela frustração, a não ser passando pela frustração. Certo? Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E eu sempre, alguns de vocês que já viram um outro bate-papo comigo, algumas tirinhas e algumas brincadeiras são repetidas, tá? Mas o conteúdo eu vou mudar, prometo. Essa tirinha eu adoro, né? O Calvin, para mim, é um dos melhores retratos de muita coisa, né? Então, assim, é uma tirinha que tem muita coisa legal. E aqui ele está ali, né? Pedindo para ela assinar um contrato. E aí esse contrato fala que ela indenizaria ele por qualquer perda salarial de emprego, qualquer coisa que venha acontecer quando ele for adulto. E aí ela fala para ele: se o ensino for de baixa qualidade, será por culpa sua e falta de empenho sua. Volta para sua mesa. E ele volta frustrado. Né? A palavra é essa, frustrado, porque alguém vai ter que pagar se ele não aprender alguma coisa, né? Então, assim,
a gente desde pequenininho aqui, a gente tem essas experiências, a gente quer que as coisas, né, sejam como a gente quer e que elas saiam como a gente quer, mas a gente já tem as primeiras lições de frustração desde muito cedo, né, desde muito pequenos. Mas a gente não sabe interpretar necessariamente isso. Não sei se vocês viram, agora chegou no cinema aí o Divertidamente 2, não sei quem já assistiu, não? Quem já assistiu aqui? Levanta a mão. Quem já assistiu? Apareceram algumas emoções novas, né? Então, assim, uma das emoções novas é ansiedade, né? Ansiedade que, na hora que a ansiedade começa a dar aquele surto lá no cinema, a gente fica em pânico ali, tá? Começa a dar palpitação só de ver a ansiedade na tela, né? Para quem assistiu ali. Quem não assistiu, assista, porque é muito legal. E aí o que é interessante? Quando você tem uma frustração e você lida bem com a frustração, essa frustração ela é boa. Ela gera em você um movimento importante para você poder fazer coisas mais interessantes a partir daquele ponto. Agora, quando a frustração é uma coisa que machuca, ela começa a gerar ressentimento, ela começa a gerar um sentimento muito negativo, e esse sentimento negativo vira ansiedade. Então essa é um olhar sobre frustração que a gente precisa ter com mais frequência, porque a gente tende a achar que frustração é uma coisa ruim, e a gente tende a querer proteger nossos jovens de situações de frustração. Por duas razões. Primeiro, porque a gente não quer ver eles sofrendo. E segundo, porque é mais fácil. Aí é um ponto que a gente tem que fazer uma reflexão. É mais fácil eu resolver o problema para ele. É mais fácil eu dar uma solução para aquilo que está acontecendo. Porque vai tomar menos meu tempo. Vai dar menos desgaste. Porque você já fez, já resolveu, já foi, virou a página. E vai gerar, de certa maneira, um ambiente aparentemente mais gostoso, porque o negócio já está resolvido, vira a página e vamos embora. Quando você provoca frustração, vocês sabem aí, né, filhos que vivem isso na discussão com os pais no dia a dia, e vocês pais e mães que vivem isso com os filhos, não é uma coisa necessariamente agradável, porque o filho fica, né? E aí você fica lá naquela coisa de não, é isso aí mesmo e tal, vai ficar sem, aí é um castigo, é um não sei o quê. Porque frustração é isso, frustração, o sentimento que ela gera precisa ser esse. Porque você só vai conseguir fazer uma reflexão em relação ao que aconteceu se você estiver sentindo isso. Se você não estiver sentindo isso, você não vai entender o que é frustração. E aí, consequentemente, você não vai aprender a lidar com a ansiedade. Essa é a mágica da coisa. A ansiedade, ela é um fruto de várias coisas, né? Eu estou falando especificamente da frustração. Lembrando, eu não sou um estudioso do assunto, eu sou um curioso, e hoje o nosso tema é frustração. Então, uma das coisas que gera ansiedade é a incapacidade de lidar com a frustração. Porque a gente não consegue ser bom o tempo todo, a gente não consegue ser perfeito o tempo todo, a gente não consegue ser legal o tempo todo, e isso gera ansiedade. Então, se eu não tiver tempo para ficar frustrado, se eu não tiver tempo para ficar entediado, se eu não tiver tempo para ficar chateado, se eu não tiver tempo para poder lidar com uma situação que não é agradável, eu não vou ser um adulto bacana. Porque a vida do adulto não é só felicidade, né? Aí vai a pergunta para os pais e mães aqui. Se vocês tiverem que somar a vida de vocês, é mais frustração ou é mais alegria? E agora? É mais frustração ou é mais alegria? É mais não ou é mais sim na vida? Não. Hã? Não. É mais não ou é mais sim? Sim. Não. Então faz parte. Será que é o meu computador que está coisa ou é o projetor que está? Não sei. Não tem problema. Vamos lá. Não sei se é o... Será que é o cabo que está? É isso? É isso. Ah, então será que dá um... Aí. Então, olha só como é que é, né, a cabeça muitas vezes, né, a piadinha nossa aqui, né? A gente parece que passa o ensino médio sem saber o que a gente tem que aprender de verdade, né? Sem saber jogar, fazer jogo do bicho, clonar cartão, aprender sobre agiotagem. Então a impressão é que a gente passa por aqui e a gente foi treinado para não conseguir nada. Esse é um sentimento, né? Mas não é isso, né, gente? Então a vida não é isso aqui, né? Então a gente vai
Entender, agora cortou ali, não tem problema, sempre, tudo é assim mesmo, a gente, quem sabe, faz ao vivo, né? Qual que é o papel da escola? Se eu perguntar para vocês aqui, qual é o papel da escola? Alguém responda assim, sem certo e errado, qual é o papel da escola? Em poucas palavras. O que a escola tem que oferecer para vocês e para os filhos de vocês? O quê? Ensino, o que mais? O quê? Socialização, o que mais? Desculpa, o quê? Convivência, o que mais? A escola oferece outras regras conjuntas que não são as do ambiente da casa da gente. Ok, um ambiente diferente do ambiente da casa, que ela vai conviver com outras regras. O que mais? Frustração? Legal, agora você fez um gancho legal. Qual que é o papel da família? Quem educa? É a escola ou é a família? Boa. Se o filho tem um problema na escola, de uma nota baixa, quem vai validar esse sentimento e esse acontecimento? Aí a gente está fazendo isso? Vamos fazer uma reflexão, a gente está fazendo isso? Porque a frustração precisa ser uma coisa que você experimenta, você vive e você tira o que dela? Uma lição. Se eu pego uma frustração do jovem e transformo isso num problema meu, o que eu estou fazendo? Eu estou protegendo ele de uma coisa que ele deveria experimentar, para ele poder crescer. E aí, se isso vira um problema meu, eu vou lutar para resolver esse problema. E aí, muitas vezes, eu vou vir aqui e vou falar, olha, peraí, mas essa prova, peraí, mas esse trabalho, peraí, mas esse prazo, peraí, mas esse professor, peraí, mas isso, aquilo, mas isso, aquilo, mas isso, aquilo. Qual é a mensagem que a gente está passando para ele? A sua frustração não tem razão de existir. O problema não é seu. Consegue perceber o que eu estou falando, não? É sutil, mas a gente não faz isso de propósito. Não saiam daqui achando que vocês são péssimos pais, péssimas mães. Não é isso, a gente não faz de propósito. A gente faz porque a gente tem um sentimento de proteger a cria. É só isso. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que proteger a cria. Mas às vezes a gente, para proteger a cria, precisa deixar a cria passar por algumas situações que ela precisa passar. Então eu deixei alguns itens aqui só para vocês refletirem, né? O que é da escola, o que é da família, né? Olha que interessante. Lealdade. Quem que ensina lealdade? É a escola ou é a família? Vai ser com emoção, não tem problema. Lealdade, quem ensina? Responsabilidade, quem ensina? Os dois, olha que legal. Confiança, quem ensina? Disciplina, quem ensina? Os dois. Curiosidade, quem ensina? Valores, quem ensina? Olha como é que é curioso. Tem muita coisa que vem com a gente, vem da gente, validam na gente, mas vão usar durante a vida inteira, inclusive na escola. Né? Que mais? Conceitos, olha lá, a escola ensina, ferramentas, a escola. Então, vocês vão ver que muitas vezes não dá para separar o papel de cada uma das entidades. Só que eu preciso entender que cada uma delas tem responsabilidades próprias. E eu não posso transferir de uma para outra uma responsabilidade que não é dela. Esse é o ponto. Porque às vezes eu estou achando que eu estou resolvendo o problema, mas eu estou criando outro. E eu estou criando um outro problema que a escola, por exemplo, não vai conseguir resolver. Por quê? Porque não é papel da escola resolver aquele problema. E aí o que acontece? Gera um choque. Um choque entre pai e escola e um choque entre aluno e pais. Porque o aluno, e aí a criança dentro de casa, na verdade, né? Mas o aluno, porque no conceito da escola. Porque a criança está clamando por esse cuidado.
ele está precisando lidar com essa situação aqui, e a gente não está deixando. E é isso que muitas vezes a gente vê no dia a dia. Então, a gente tem que entender que a família é base, mas ela não é horizonte. Ela é o lugar de onde as coisas saem, mas ela não é até onde você consegue enxergar. Ela não pode ser, porque senão você vai criar o seu filho e sua filha para ficarem o tempo todo ancorados ali. Não é isso que vocês querem, é isso que vocês querem, não? Por que está no 19? Não é isso? Não está aqui para aprender na melhor escola de Itajubá para poder sair, conquistar o mundo? Seja lá o que isso signifique, né? Estou falando assim de uma forma bem simples para a gente, né, lembrar de qual é o nosso objetivo. Então a gente precisa realmente fazer com que a família seja só a base. E só a base já é um caminhão de coisa, não é isso? Porque é difícil ser base, né? Ser base é ser referência. E para ser referência a gente precisa ser falível. Esse é o problema. Quando a gente fala de frustração, a gente muitas vezes tem o sentimento de que a gente precisa ser perfeito, como pai e como mãe. E na verdade não. A gente só tem que ser capaz de mostrar para eles como é o mundo de verdade. E se a gente é falível, a gente tem que saber conversar com eles sobre isso, porque ele precisa aprender isso. A sala é um espaço, ela não é um depósito. Muitas vezes o que eu percebo nas escolas é que os pais estão desesperados para levantar logo, levar a criança, colocar lá, e ela tem 1000 coisas para fazer mais importantes. E aí chega no horário de pegar, nossa, já falta 10 minutos para passar lá e pegar a criançada, eu vou chegar em casa e vai ser... É como se fosse aquela coisa assim do tipo, nossa senhora, falta muito para amanhã cedo, para eu acordar de novo e já levar a criança lá e para passar o dia inteiro lá e eu só pegar 5 horas da tarde. Tem gente que pensa assim, não vai admitir nunca aqui numa reunião de pais e nem num cafezinho. Mas quando você vê como que aquela pessoa cuida da sua família e o que está acontecendo com aquela criança, é isso que ela está fazendo. Ela está transferindo todas as responsabilidades para a escola. E a gente sabe que não vai funcionar, né? Não vai dar certo. E a escola, então, gente, não é um passatempo, né? A escola é um lugar que você vem para aprender, para experimentar coisas diferentes, novas, conceitos. Eles estão aprendendo teorias, práticas, relacionamento com colegas, professores, disciplinas diferentes, formação. Não é passatempo. É muito caro para ser passatempo, né? Então, quando a gente vê uma sala dessa cheia, o que mostra para nós? A responsabilidade e o desejo de vocês de entender isso daqui. Porque isso daqui é o que vai fazer... agora apagou, né? É isso. Isso daí que está ali é o que vai fazer a diferença no dia a dia de vocês, para que vocês façam essa relação entre vocês funcionar. E a relação com a escola funcionar, né? Então... apagou mesmo de vez agora, Lu? Ah, tá. Vamos ver se voltou. Voltou. Eu vou falando para vocês aqui para a gente não perder, porque agora eu precisava mostrar mesmo. Então, aí, voltou. Então, olha só a situação como é que tá. Pesquisa afirma que... aqui, gente, ó, toma cuidado, porque vocês vão ver muita gente falando sobre gerações, geração isso, geração aquilo. Essa é uma discussão que não, o objetivo meu aqui não é parecer que existe uma geração melhor que a outra. Isso não existe. Não existe. Então aqui eu não vou fazer julgamento de geração. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas para a gente refletir juntos sobre o que nós estamos fazendo e como nós podemos melhorar o nosso relacionamento e incutir coisas melhores para os nossos filhos. Ah, tranquilo. Vai trocar? Beleza. Vamos ver. Boa, obrigado, Lu. Pesquisa afirma que empresas têm evitado contratar jovens da geração Z. Os problemas começam na hora da seleção. Eles citaram como motivos: falta de habilidades para conversar, roupas inadequadas para a situação e pessoas que levam os pais na entrevista. Você vai fazer uma entrevista de emprego para você trabalhar naquela empresa. Aí você chega todo mulambo, de boné virado para trás. Não tenho nada contra, mas você vai chegar lá para trabalhar naquele lugar desse jeito. O cara vai olhar e falar: bom,
você olha o escritório, como é que está todo mundo trabalhando, e a pessoa que veio fazer a entrevista daquele jeito. Beleza. Aí, meu pai pode entrar junto? Minha mãe pode entrar junto? Oi? Tipo, ela vai trabalhar também, não? Depois? Quando você entrar, você vai trazer ela, vai sentar com você, vocês vão trabalhar juntos? Só me explica, né? Tipo, então, pede ajuda dos pais para encontrar emprego e acompanhar entrevistas. Outra notícia da Forbes agora. Pesquisa recente mostra que 70% dos membros da geração Z pedem que os pais ajudem a conseguir um trabalho. Daqueles que encontram, 83% atribuem seus resultados à orientação parental. Quase 40% afirma que o pai e a mãe acompanhou em uma entrevista de emprego presencial. E quase 30% relatam que um deles entrou na entrevista. E em 20% dos casos se apresentou. Pois não, fulano, tudo bem? Eu sou o pai da Laura. E eu trouxe a Laura para fazer uma entrevista de emprego com vocês. E a Laura é muito incrível. Se vocês não contratarem a Laura, vocês vão perder uma excelente profissional. Está acontecendo isso. E aí, qual que é a... Eu vou passar rapidinho isso daqui, que depois eu volto aqui. Vou fazer a pergunta primeiro. Eu era para mudar essa ordem. Se a gente tivesse que olhar hoje, vamos começar a falar um pouquinho das causas. Os pais aqui, quanto tempo vocês passam no celular por dia? Tem uma configuração lá no celular que mostra isso. Vocês já viram ou não? Quanto que dá mais ou menos? Podem falar, que aí os filhos de vocês vão escutar. Aí eles vão falar assim: então você vai me xingar por causa do meu tempo de celular e o seu é maior que o meu? Olha que curioso, né? Aí a grande questão é: será que isso aqui faz diferença? Essa é a pergunta que importa. O tempo de tela, vocês acham que faz diferença? Por que faz diferença, vocês acham? Vamos ver. Uma criança que passa, sei lá, 5, 6 horas de tela por dia e uma criança que passa 2 horas de tela por dia, por que faz diferença? O que acontece? Perde tempo de convivência. O que mais? Gera ansiedade. O que mais? Foco. Tédio. Não tem tédio. Esse é um ponto interessante, Bárbara. Vocês já pararam para pensar que, olha o comportamento de vocês. A palestra tá chata. O que a gente faz? Pega o celular. Abre e começa. Não é isso? A gente continua fazendo uma coisa chata. Só que, pelo menos é uma coisa chata que mexe com outra área do nosso cérebro. O que eles estão chegando à conclusão, estudando cientificamente o uso do celular indiscriminadamente com algumas, essas, vamos dizer, tecnologias que entregam os conteúdos que a gente mais vê, mais gosta, mais curte, aquela coisa de ficar ali. É a mesma área do cérebro que ativa quando a pessoa usa droga. Então é uma coisa viciante mesmo, é um negócio maluco, e é feito para isso, gente. Eles estão lá desenvolvendo N coisas para fazer a gente ficar viciado. E aí tem uma coisa curiosa, vocês pagam alguma coisa para usar o Instagram, não? Pagam alguma coisa para usar TikTok? É só quem é empreendedor, né, Cris? Aí paga para usar, para trazer cliente, né? Fazer anúncio patrocinado, tráfego pago. Então, olha lá, a Cris falou o seguinte: a gente paga com o nosso tempo, a gente paga. Quando você não entende como é que uma empresa ganha dinheiro, lembrem disso, gente. Quando vocês não entendem como uma empresa ganha dinheiro, é porque você é o produto. Então o Meta, que é o dono do Instagram, quando comprou o Instagram lá do Mike Krieger, do brasileiro, pagou $1 bilhão. Todo mundo achou uma loucura. Olha o Instagram hoje. E aí depois comprou o WhatsApp por $19 bilhões. 19 bilhões de dólares. E aí falaram: não, mas esse cara tá louco. Tudo que vocês falam no WhatsApp, passa uma semana, aparece num anúncio no Instagram. Pode fazer o teste. Mas Conrado, ele é criptografado, ninguém vê o que eu converso. Não, ninguém vê o que você conversa, não precisa. Ele não quer saber o que você está falando.
tititi, fofoca, grupo da família, política, brigando. Não é esse o ponto. Ele tem um algoritmo que pega só o que interessa. E aí, anúncio. Então, a gente é o produto. Agora, a razão pela qual isso aqui é problemático, olha que interessante isso aqui, um estudo, ó. O impacto do tempo de tela sobre o desempenho escolar. Quando você tem 0 horas de média, você tem uma nota lá em cima. Quando você passa para 1 hora, a nota cai. Quando você passa para 2, a nota cai. Quando você passa para 3, a nota cai. Isso aqui é um estudo simples. Pega a criança, quanto tempo fica no celular, vê a média, vê a nota. Vê a média, vê a nota. Vê a média, vê a nota. Não tem segredo. Impacto da tela sobre a atenção. Quando você tem muito... Olha, aqui estamos falando de televisão, hein, gente? Isso aqui é de 2015, esse estudo, tá? Televisão, assistindo alguma coisa. E versus distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade aos 16 anos. Quando você vê menos de 1 hora, o risco é 1. Quando você vê de 1 a 3 horas por dia, aumenta 1 vezes 4, 1,4. Mais de 3 horas vai para 3. É o dobro. É o dobro de quando é até 3 horas. Então existe um númerozinho mágico aqui, ó. Vocês vão reparar, que é 3. 3 é mais ou menos um númerozinho mágico por dia de tempo de tela que é recomendável, né? Então, esse é um estudo que foi realizado. E aqui, ó, se tem distúrbio de déficit de atenção aos 16 anos, né? Se tem, olha que coisa interessante. Se você passa muito tempo em tela, você desenvolve um risco maior de ter déficit de atenção. Tendo déficit de atenção aos 16, você tem quase 4 vezes mais chances de ser um fracassado aos 22 anos, quando a gente fala de estudos. Olha que coisa interessante. Eu gero um jovem muito conectado, ele fica desfocado, ele passa a ter problemas de atenção, e esse problema de atenção depois aumenta em 4 vezes a chance dele não conseguir sucesso escolar nos 22 anos. Aí você fala assim, caramba, mas é óbvio. É óbvio. É óbvio. Só que o que eu falei no começo? É mais fácil. Cara, eu vou lá e vou quebrar o pau para tirar o celular, o tablet, o computador e fazer não sei o que. Cara, fecha essa porta aí, fica nesse negócio aí, também não me enche o saco, que agora eu vou fazer o que eu quero também. É mais fácil. Vamos sair para almoçar, você pega aquela criança pequenininha, vamos levar no restaurante, primeira coisa que a mãe tira é aquele... põe em cima da mesa aquele tablet, já tem até um suporte lá, um negócio, a criança não falou, tá olhando, ela já play. Aí passa 2 horas no restaurante, a criança não consegue nem... Ela nem sabe o que está acontecendo. Acontece isso ou eu estou exagerando? Ah, bom. Olha mais. Risco relativo dos alunos do 8º ano do ensino secundário e do 1º a 3º ano do médio serem infelizes por passar no mínimo 10 horas por semana em mídias sociais. Por semana, hein, gente? E aí... Olha só, vai aumentando. Quanto mais cedo, olha que interessante, gente. Quanto mais cedo, aumenta mais a chance de ser infeliz. Porque a cabecinha não está formada, gente. E aquilo ali, ela fica literalmente absorvida por aquela realidade paralela. Criança precisa de atenção, precisa de tela também, beleza, não tem problema, a gente assistia desenho, não é isso? Tinha lá o momento da manhã que a mãe e o pai não aguentavam mais olhar pra gente, ligava a televisão, a gente ficava lá assistindo desenho, e os desenhos que a gente assistia, se colocar para as crianças hoje, as crianças, né? Porque você vê o Pica-Pau, aquele, né? Hans Schutter, aqueles caras lá, aqueles negócios, um maltratando o outro, hoje você desenha uma fofura, não tem ninguém mal, não tem ninguém, não é assim? Isso também não ensina a lidar com a frustração, gente. Os desenhos são todos meigos, né? Não tem ninguém mal intencionado, né? Igualzinho à vida real. O risco relativo de solidão de alunos do 1º ano do ensino médio com base no tempo passado diante em telas. Olha lá. E em atividades sem telas são as barras cinzentas. Então aqui é que não dá para ver tanto, mas essas são as barras cinzentas e aqui as barras pretas. Então, se você está falando de interação, se você está falando de esporte, se você está falando de participar da sua religião, viver a sua religião, de ler impresso
E trabalhar fora de casa é negativo. Então, você fica mais feliz e não mais triste, ou seja, você não vive a solidão. Aí começou a colocar online, a barra começa a ir para o lado positivo. Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui é um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais. O subtítulo do livro é: pela primeira vez na história, nós temos uma geração que tem um QI abaixo da geração anterior. E são os nossos filhos. Então é um livro pesado, mas que mostra uma série de estudos que falam sobre esse, né? Agora olha só onde chega. Aí você fala assim, você está exagerando, já cansei já. Chega. Olha essa notícia. Adolescente é suspeito de matar pais e irmã por retirada de celular. E aí tá lá, 16 anos, foi apreendido, não sei o que, vivia, não sei o que lá. Aí fala, foram acionados, não sei o que, por ele ter cometido crime na sexta pelo fato dos pais terem tirado seu celular. Ficou com os copos na residência e só saiu de casa para ir à academia. E ele foi na padaria. Tirou o celular e matou o pai e foi na academia. Ora bolas. Posso deixar de malhar, né? Gente, é assustador mesmo, é maluco o negócio, é doido. Só que é isso que a gente está vivendo. Então o mundo mudou, né? Como é que era lá na década de 80, né? Isso aqui é uma sigla que a gente usa muito no mundo dos negócios para mostrar um pouco sobre a realidade dos dois momentos. E eu vou focar aqui principalmente nas nossas questões de frustração. O mundo era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Agora o mundo está quebradiço, ansioso, não linear e incompreensível. Então se ele está frágil, o que eu preciso? Capacidade e resiliência. Olha que interessante isso aqui. Vocês vão ver algumas coisas que vocês podem ensinar e exercitar em casa e que a escola pode reforçar e fortalecer. Então é um trabalho conjunto. São coisas que a gente vai descobrir e alinhar juntos. Se é frágil, eu preciso de capacidade e resiliência. Se é ansioso, eu preciso ter mais empatia e mais atenção. Então eu lembro, por exemplo, da minha época, eu fui um diagnosticado tardio de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Então, eu sou TDAH, diagnosticado com em torno de 25 anos de idade. E a minha mãe corrigia meu déficit de atenção no chinelo. Porque naquela época não tinha na escola uma profissional, uma pessoa dedicada a entender o lado psicológico. Hoje tem. Então, nós já estamos vivendo isso. Existe mais empatia e existe mais trabalho com aquela deficiência específica. Então eu era o lerdo, esquecia as coisas, não sei o quê, e aí toda hora que acontecia uma dessas era uma chinelada. E tá tudo certo, né? Graças a dona Carmen eu dei gente, né? Eu brinco com ela que se ela tivesse que fazer tudo de novo, era para ela fazer igualzinho. Porque senão eu estaria aí, sei lá o que eu estaria fazendo, né? Estaria naquele grupo dos 20, dos fracassados lá para trás lá. Se é não linear, olha o que precisa de mais contexto e adaptabilidade. Isso aqui também já mudou, gente. Ensinar hoje é diferente. Ensinar hoje tem aulas diferentes, disciplina de projeto de vida, tem muita coisa que a gente não tinha lá atrás. A gente tinha outras disciplinas, de outras formas, mas já está ajustando, isso já está sendo alterado. Então, se não é linear, e o que é não linear, gente? Isso aqui é muito legal. Antigamente, se você fosse pensar numa pessoa de sucesso, o que você pensaria? O cara começou um negócio, esse negócio era nessa salinha, aí ele começou a vender muito, ele aumentou, pegou uma casa maior, contratou um monte de gente, encheu de funcionário. Isso era como a gente enxergava sucesso. Tinha que ser um negócio enorme, cheio de gente, uma fábrica, um negócio gigante. Hoje em dia, tem dois brasileiros, por exemplo, aliás, tem vários brasileiros, mas tem 2 brasileiros, irmãos, que criaram uma empresa de jogos do quarto da casa deles e venderam essa empresa por bilhões de dólares. Eram só 2 moleques. Começaram a desenvolver um joguinho para vender no celular. Clash of Clans, Tennis Clash, enfim, tem a empresa deles hoje, tem um monte de jogos que a molecada aí joga, e os 2 moleques estão bilionários, não tem nem 30 anos. É não linear. Eles estavam fechados lá, abrindo o computador, começaram a desenvolver o joguinho e explodiu. Hoje o mundo é assim. Pode acontecer com qualquer jovem nosso aqui, com qualquer filho da gente. Se é incompreensível, o que a gente precisa? De mais transparência e mais intuição. Então eu traduzi aqui para a nossa realidade. Ó. Se é frágil, o que nós podemos fazer?
Aí vem o nosso papel. O que a gente pode fazer? A gente tem que colocar eles mais em exposição e ensinar eles a treinar. Não tem segredo, gente. Eu preciso dar a cara e preciso treinar. O que é treinar? É sentar e fazer o que você tem que fazer até você aprender. E para fazer isso, se você deixar o celular do lado, não vai dar certo. Se você deixar o tablet do lado, não vai dar certo. Se você deixar o computador, o videogame para funcionar toda hora, não vai dar certo. Então a gente vai ter que ensinar isso. E a gente vai ensinar com essa ação e vai ensinar com o exemplo também. Então, esse é o primeiro ponto. Se é ansioso, eu preciso me comunicar melhor, gente. A gente precisa interagir com eles, entender o que está acontecendo, gastar um tempo conversando com eles. Reparem e pensem se muitas vezes o único tempo que a gente passa com eles, a gente não está só estrilando, estressando. Para com isso, tira esse negócio daí, joga esse negócio para lá, arruma aquilo ali, arruma aquilo lá. Então assim, mas faz parte, tem que ter isso também. Mas a gente tem que conversar. A gente tem que conseguir conversar. E aí conversar, a gente vai ajudar eles a entender o que é isso aqui. Foco. Tem que ter foco. Se não tiver foco, não vai conseguir lidar com a ansiedade. Porque o que é ansiedade, gente? Ansiedade é excesso de coisas para fazer, sem organização, e que vai explodir, você vai ficar uma pessoa maluca. Tá lá o Divertidamente 2, que é isso. Ansiedade é isso. É várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você não consegue parar e entender o que está acontecendo, fica ansioso. Certo? É isso ou não é? Se é não linear, eu tenho que aprender o quê? Vai dar errado. E isso é uma coisa muito difícil hoje. Por quê? Porque a gente... De novo eu volto naquela situação. Quando a gente vê que o jovem tem um problema, a gente tem uma vontade muito grande de resolver o problema para ele. E se a gente for resolver todas as vezes o problema para ele, ele não vai aprender a tentar. E se ele não vai aprender a tentar, ele não vai errar. Porque ele não tentou. Mas você não vai conseguir lidar com esse mundo não linear. E se é incompreensível, eu preciso... Olha que palavrinha legal, ó. Nós vamos falar dela ali na frente. Se é incompreensível, eu preciso também entender que existe uma parcela de risco. E a gente não está deixando os nossos meninos e meninas correrem tantos riscos. Porque a gente é pai e mãe, a gente não quer, não é isso? A gente não quer que eles corram riscos mesmo. Mas tem jeito de ser um adulto bem formado, no sentido, né, da experiência e da capacidade de realização, se a gente não correr risco? Tem jeito? Não tem jeito. Então, algumas ideias para vocês aqui. E aí, olha o mundo como é que está hoje, né? Antigamente a gente queria comer alguma coisa, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com vocês, pais e mães, com certeza. Eu quero... Levanta, pega a sua bicicleta, vai lá na padaria e compra. A gente não acontecia isso com a gente, não? Agora o que a gente faz? Você quer pedir alguma coisa? Quero. Peraí. iFood, não sei o que, apertou, 10 minutos, toca a campainha. A gente não precisa ir fazer mais nada. A gente só pede e as coisas vêm. Isso é fantástico por um lado, porque você tem no celular uma ferramenta incrível que tem muita coisa legal, mas ao mesmo tempo cria uma pessoa que não entende que muita coisa precisa ser conquistada. Ela não vai chegar para você a todo instante formatada e já, de certa maneira, até mesmo mastigada, né? Então você precisa correr atrás. Então é uma faca de dois legumes, como diria outro, né? E aí, olha só que interessante, né? Tá um conversando com o outro pelo celular. Isso é muito comum e às vezes a gente mesmo faz isso, né? Às vezes a gente... E reparem como é que é curioso isso, né? A gente não tem mais nada que a gente faz, de certa forma, em paz. A gente às vezes vai no banheiro, pega o celular e tá falando com a esposa, com o marido, tá lá na cozinha. Bom, peraí, mas ali é um momento sagrado ali, meu, concentra. Fica tranquilo ali, né? E aí, como é que a gente percebe que a gente está ansioso? Eu vou dar um exemplo assim, né? Pra vocês pensarem se isso não está acontecendo. A gente que é TDAH, né? Eu comecei a prestar atenção. Eu sou aquele cara que entra no banheiro, já entra no banheiro fazendo assim, entra no banheiro abaixando o vaso e fechando a porta ao mesmo tempo. Porque não pode perder tempo, sabe aquela coisa assim? Você já chega, já está fazendo assim, já está fazendo, já está fechando.
E aí, na hora que para, tira o celular e vai trabalhar. Cara, calma. Relaxa. Não vai, o mundo não vai acabar. Faz as suas, né? Tranquilo. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Olha que coisa legal. Eu peguei isso daqui fazendo uma analogia com Divertidamente lá, o filme que a gente assistiu no fim de semana. Todo mundo tem inveja. Olha a frase. Todo mundo tem inveja. Eu montei a frase mais ou menos com o que eu vi do filme lá. Todo mundo tem inveja, acredita que precisa projetar alegria e esconder a tristeza e a vergonha. Consequentemente, gera frustração, que alimenta a ansiedade. Vocês já viram alguém postar alguma coisa no Instagram que seja de tristeza? Nossa, acordei hoje, cara. Hoje meu dia vai ser horrível. Tava com insônia. Aí você, o que você faz? Na hora que você começa a escutar esse cara assim, você passou. Aí vem os memes, vem aquela... É isso. A gente fica viciado em coisa boa, a gente só quer ver coisa boa, só, né? Então, e aí aquela pessoa que às vezes você conhece aquela pessoa, aí você vê ela no Instagram e você fala... Conhece esse fulano aqui? Não é bem esse negócio que tá aqui no Instagram, não. É? Acontece isso, não? Porque a gente quer projetar. Olha a palavra, projetar. A gente quer projetar alegria. Isso aqui tem um nome, gente, que é sinalização de virtude. Quando a gente sinaliza virtude, a gente ensina o valor errado para eles. Porque aí eles vão achar que é normal parecer e não ser. Então a gente tem que tomar cuidado com... Porque às vezes a gente tem pais e mães que estão vivendo mais na rede social do que na vida real. E o filho acha que conhece o pai ou a mãe pela rede social. Mas ele sabe que o pai ou a mãe não é aquilo. Porque ele dorme lá na casa todo dia. Ele não é bobo, não é burro. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão a gente vai vender um pai e mãe errado para eles. E pior, a gente vai vender um mundo errado para eles. E eles vão comprar. Porque quem é que educa? Quem é que educa? Pai e mãe. Então esse é um ponto legal para vocês tomarem cuidado. Por que a gente fica mais frustrados? Porque a gente nunca soube... Tem mais tempo? 5 minutos? Pode ser? Então acabando. A gente nunca soube tanto sobre tão pouco. Olha que coisa louca, né? É um mar, mas é um mar, quando você pisa, a água dá na canela. Já reparou? Você pega a rede social assim, você olha, você fala assim, nossa, a internet, você fala, caramba, quanto conhecimento legal, deixa eu pular nessa piscina aqui para eu aprender. Aí você pula, entra com o pé, tá na canela. Todo mundo sabe tudo, mas na verdade ninguém sabe nada, né? Então, tomar cuidado. Nunca tivemos tantas opções, né? Antigamente você vai fazer o quê? Engenharia, direito, medicina, sei lá, 5 coisas. Hoje em dia pergunta para eles quantas opções eles têm, putz, é uma doideira. E isso paralisa mesmo, gera ansiedade, gera dúvida, é complicado. Nunca foi tão fácil de comparar os outros. Rede social, né? Tá toda hora a gente lá olhando como é que é um, como é que é o outro, como é que é um, como é que é o outro. Nunca foi tão simples não se entediar. Falamos do celular, não falamos? A gente não vive mais o tédio. Tá chato aqui? Abre o celular. Tá chato lá? Abre o celular. Então a gente não sabe mais o que é. Cara, tá chato lá? Meu, você vai ter que esperar essa palestra do Conrado, chata pra caramba, terminar. E vai ter que lidar com isso. Aí você vai sair e falar, meu Deus do céu, eu tive uma conversa hoje lá, que Jesus, você não sabe. Cara, mas isso ensina. Esperar, não sabe esperar nada, na verdade, não sabe esperar nada. Não espera, a gente não espera. Você quer saber sobre Revolução Francesa? Você tem que esperar quanto tempo para aprender? Nada, você digita lá Revolução Francesa, aparece 25 mil vídeos no Google, não sei quantos artigos, não sei o que, aí o cara lê 2 parágrafos, porque a Revolução Francesa, tá lá no Instagram, no YouTube ensinando a Revolução Francesa. Esse é o mundo de hoje, gente. As pessoas não aprofundam mais. Então esse é o problema, né? Nunca foi tão fácil sinalizar virtudes. Então estou terminando. Então vamos lá, para a gente falar sobre o que a gente pode fazer, né? As crianças vivem mais polarizadas. Olha que coisa louca, tudo 80. A gente não sabe mais que as coisas podem ter um gradiente, ou a gente está aqui ou a gente está lá.
E a vida não é assim. A vida tem uma escala que a gente pode trabalhar. Vivem mais expectativas, super proteção. Acontece ou não? A gente não deixa sair para a esquina, porque, sei lá, e a gente tem razão. Nossa, mas a minha avenida lá é ônibus, é carro, uma velocidade. É verdade, mas a vida lá fora é perigosa mesmo. Viver é perigoso, né? Atividades são sempre supervisionadas, né? Hoje em dia, pensa no Espaço Kids. O que é o Espaço Kids? Eu vou jantar, vou almoçar, tem um Espaço Kids, tem um lugar todo enrolado em plástico bolha, que você pode jogar seu filho lá e ficar 2 horas em paz, porque se ele cair, rolar, capotar, ele não vai machucar. É diferente de você sentar num restaurante que é num parque aberto e falar assim, vai brincar, filho. Aí você vai ficar, puta, cadê ele? Puta, subiu na árvore. Cara, caiu do balanço. Cara, entendeu? É isso aí, a gente faz isso, não faz isso? Então vai ter consequência. Experiência passiva. Gente, por que a tela é perigosa? Se vocês tiverem que lembrar só uma coisa de hoje. Por que a tela é tão perigosa? Porque é uma experiência passiva. E para a gente ser protagonista, a gente precisa fazer as coisas. E não só receber coisas. Esse é o resumo mais importante. Beleza? Eu vou terminar. Por que gera tanta frustração? Pais amigos, né? Pai não é amigo. Isso que eu estou repetindo da outra palestra, quem veio, né? Pai não é amigo, pai é pai, amigo é amigo. Ah, porque não sei o que, o filho chega falando daquele jeito. Opa. Assim você fala com seus brothers. Aqui não, pode voltar, fecha a porta, abre a porta de novo e entra e conversa com o pai e com a mãe do jeito que conversa com o pai e com a mãe. Tem que ser assim, né, gente? Senão não vai dar certo. Muito isolamento, não tem limites. Né? A gente fala que vai fazer e não faz. Isso é outra coisa importante. Quando vocês falarem que vocês vão fazer uma coisa, eles estão com o ouvido tampado lá atrás, eles não estão ouvindo. Ó. Quando vocês falarem que vocês vão fazer uma coisa, vocês façam. Porque se vocês não fizerem, quem ganhou foi eles. Foram eles. Excesso de opções. Então vamos só fechar aqui, ó. Vou dar as sugestões para vocês, ok? Como é que a gente pode ajudar? Isso aqui também não sou eu que estou falando, tá? Das leituras, dos materiais que eu fui pesquisar. Exercício, gente. Exercício ensina uma coisa importantíssima, com competição. Você aprende a gostar de ganhar, mas você aprende a perder. Tem que ter competição. A vida precisa de competição. Lê. Isso aqui não vou nem insistir, né? Contato. Olha o exemplo que eu dei aqui, ó. Ah, meu filho come na hora que ele quer. Não, ele não come, ele tem que comer na hora que você quer. E ele tem que comer junto com você, pelo menos uma vez por dia. Ah, mas ele vai vir com aquela cara, não tem problema. Ele traz a cara que ele tem mesmo e senta e come com você na mesa. Ah, mas meu filho naquele horário não quer comer, não tem problema. Qual vai ser o horário do lanche? É às 4, é às 10, ele não vai morrer de fome, pode ficar tranquilo. Então assim, a gente tem que começar a enxergar as coisas dessa forma. Trabalhar, rotina, né? Trabalho é rotina, não é trabalhar, não é trabalho infantil, é rotina, né? Ajudar em casa, fazer algumas coisas que são básicas. E tem que aprender a lidar com o tédio. Olha, seu tempo de tela acabou. E agora, o que você vai fazer? Descubra. Olha, tem papel ali, tem lápis, tem canetinha, ali tem um jogo de tabuleiro, ali tem não sei o que. Se vira. Limite, rotina, voltou aqui, né, de uma forma diferente. Você tem que saber com quem seu filho anda, sim senhor, sim senhora, porque isso faz diferença em quem ele vai ser. As escolhas geram consequências que precisam ser vividas. Olha que legal, então você fez essa escolha, né? Passou a semana inteira na zoeira e foi mal na prova. Tem pai que vem na escola reclamar. Tem pai que vem na escola reclamar. Mas o seu filho não estudou, seu pai e sua mãe. Ah, mas vocês que não... Não, seu filho não estudou e foi mal na prova, meu. Chega lá e
se ajeita com ele, cara. O problema é ele lá, você e ele. E a liberdade, né? Com regras. Então, a gente fecha dizendo que escola e pais precisam de comunicação, sempre, muita consistência, né? A gente precisa, na escola e em casa, trabalhar com limites e rotina e colaboração, né? Porque aí escolhas difíceis fazem uma vida mais fácil, escolhas fáceis costumam fazer uma vida difícil. Termino perguntando para vocês, conhecem essa garota aqui? Quem conhece? Alguém conhece? Tô acabando já, Lu, prometo. Senão daqui a pouco ela já começa ali, já, ai, vamos lá, chega, não aguento mais. Quem conhece ela? Ninguém conhece ela? Ninguém conhece? Não? Nós tivemos um bate-papo semana passada aqui com o João, que é um atleta, né, de Itajubá, que está lutando para chegar nas Olimpíadas. Essa é a Bruna. A Bruna, ela é uma atleta paralímpica, tá vendo? Ela não tem aqui o braço, que com 6 meses tomou uma vacina e deu uma reação e ela perdeu o braço. E ela é uma atleta paralímpica que esse ano, nas Olimpíadas, vai disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Porque ela conseguiu, só com um braço, tende-se e ganhar no jogo normal de tênis de mesa. Então ela vai disputar a Olimpíada e Paralímpica. Tá levantando a mãozinha para falar? Eu tô aprendendo sobre as Olimpíadas. Você tá aprendendo? Então, ela é a melhor atleta feminina, mulher do Brasil de tênis de mesa paralímpica. Então ela é um exemplo para a gente ter em mente de que assim, é difícil mesmo, vai ter frustração. Vai ter frustração. Mas se dedicar um pouquinho, né? Ela dedica muito, não precisa ser igual ela não, né? Mas assim, se dedicar um pouquinho, vai dar alguma coisa, né? Então, aqui eu só coloco uma referência, e aí, Lu, eu trouxe aquele quadro da maior média, né? Vocês já receberam, já viram um videozinho também, né? Então, não é tanto novidade para vocês, mas o 19 está aí de novo nas cabeças, como diria o ditado popular, com a sua maior média dos últimos 8 anos, reforçando o compromisso que a gente tem com vocês, né? E vocês têm com a escola de fazer o melhor possível para que os filhos de vocês possam brilhar. Só que não é só a escola. O recado hoje é esse. E por que o tema frustração? Porque isso é parte das lições que vocês precisam ajudar eles a entender. Então, eu termino com essa frase da Laura Picozzi, que é uma das autoras que eu gosto muito, que quando fala de jovens e crianças e pais, que ela diz que um guia, quando é para sempre, cega. A gente tem que estar preparado para sair um dia da vida dos nossos filhos. E essa frustração é só nossa. E não vai ter um jeito fácil de fazer isso. Eu falo porque eu também sou pai. Então, aqui eu estou compartilhando com vocês uma dor, mas a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Porque se for demais, eles não vão conseguir explorar todo o potencial que eles têm. Tá joia? Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Alunos são passageiros, eles estão para frente. Valeu!